Olá, você que acompanha mais um Papo com o Gestor. Eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. E nessa semana recebemos aqui nos estúdios da InfoMoney TV Felipe Biolchini, ele que é diretor de investimentos da SulAmérica Asset. SulAmérica Asset já existe há 22 anos e possui 39 bilhões em ativos sob gestão, faz parte do Grupo SulAmérica, que possui 120 anos de história. Vamos falar especificamente do fundo multimercado Endurance, que existe desde 2011. É um fundo que tem uma performance bem resiliente, né? Ele gira em torno de 120% do CDI, em média, nesses quase 7 anos de história. E resiliência é uma palavra que cai bem nesse dia de hoje. Para você que está vendo a gravação hoje, 17 de maio de 2018, a gente está completando um ano daquele fatídico dia, o Friboi Gate, Joesley Day, enfim, o nome que você queira dar, mas foi o dia que vazaram as conversas telefônicas, as conversas, aliás, entre o Joesley Batista e o Michel Temer, que culminou com quase o impeachment do presidente. E o Ibovespa atingindo o circuit breaker, mercados futuros de juros e dólar nem tiveram negócios porque já abriram congelados, enfim. Foi um dia bem caótico e mostrou que buscar alfa é muito importante para você ter uma performance diferenciada, mas isso só não basta. É importante você ter uma carteira diversificada e resiliente para você conseguir surfar esses eventos inesperados que acontecem, a gente chama de inesperados, mas acontecem com bastante frequência, pelo menos ano sim, uma vez por ano acaba acontecendo um evento desse. Bom, me alonguei demais, Felipe, mas a gente vai ter um tempo longo para falar dessa resiliência do fundo de vocês e também da importância de ter um fundo desse na carteira. Mas, antes de tudo, seja muito bem-vindo e eu sempre abro o Papo com o Gestor, deixando você contar um pouquinho da história, como você chegou na SulAmérica, como é que está sendo o seu trabalho lá. Você chegou lá em 2015, né, junto com uma mudança de perfil que a casa estava passando. Conta um pouquinho disso para a gente, para os telespectadores. Tá bom. Oi, Thiago. Oi, pessoal. Eu cheguei na SulAmérica em 2015, como você falou, e a SulAmérica é uma casa, né, que tem uma experiência muito grande na gestão de recursos, né, como uma seguradora, faz isso há 120 anos, e nos últimos 20 anos fez também para recursos de terceiros. E basicamente os clientes que a SulAmérica tinha eram outras seguradoras, investidores institucionais, e recentemente a gente começou a oferecer produtos também para outros tipos de público e desenvolvendo os produtos de mais geração de alfa, como os multimercados, os fundos de ação. Desde que a gente chegou lá, a gente tem essa ideia de ter uma grade de produtos com essa característica que você mencionou, a resiliência. A gente entende que é importante gerar resultado, mas é muito importante também sobreviver aos diversos movimentos que o mercado tem. E a experiência do grupo, né, por ter sobrevivido a 120 anos no Brasil, é bastante importante. Então é uma cultura bastante forte de gestão de risco dentro da empresa, que faz com que esse casamento, vamos dizer assim, filosófico de investimento tenha muito a ver com o que a gente está fazendo. Então, desde que a gente chegou, a gente fez uma pequena reformulação na equipe, né? Trouxe um pessoal experiente de mercado, né? Com bastante conhecimento do mercado de câmbio, do mercado de juros, mercado de ações e mercado internacional. A gente reforçou também o sistema de risco, já era uma ferramenta bastante forte da SulAmérica em função de todas as regulações que a gente tinha em todos os casamentos de ativo e passivo. Então, conhecimento de risco é uma essência de uma seguradora. A gente reforçou esse modelo e de lá para cá a gente vem colhendo os frutos interessantes, que são produtos que entregam resultados consistentes, atingindo seus objetivos, mas com um padrão de risco diferenciado em relação à média da indústria. Então, nossos produtos tendem a ter volatilidade um pouco mais baixa e algumas características de controle de queda, que a gente chama de drawdown, bastante importantes. Então, por exemplo, no mês de maio do ano passado, quando teve esse evento do Joesley, os nossos fundos rodaram positivo. Positivo em quanto? Você lembra, Diego? Eu vou dar o Endurance rodou 118 do CDI naquele período e os outros fundos da casa também tiveram resultados positivos. Vocês têm, com uma característica parecida com o Endurance, também tem o Evolution, né? O Endurance foca mais em moedas e o Evolution é mais uma gestão macro. O Endurance é um fundo que a gente chama de um long short de moedas, que opera basicamente pares de moedas no mundo, que a gente tem um modelo proprietário de identificar quais são as moedas que estão com alguma distorção. E a gente então faz operações, né, de busca dessa arbitragem. O Evolution é um fundo um pouco mais, com mais estratégias. Também a gente inclui, além da estratégia de moedas, a gente inclui estratégia de renda fixa no Brasil e a parte de renda variável também. Então é um fundo que tem mais multi-estratégia do que só o Endurance, mas ambos têm o mesmo perfil de risco e o mesmo objetivo de retorno.
Só a informação que eu esqueci de falar, importante, né? O fundo Endurance tem aplicação inicial de R$5.000, taxa de administração de 1%, né? A indústria em média tem 2%, esse aqui tem 1% com 20% sobre a performance e resgate em D+5 para você que é cliente da XP Investimentos. Você está vendo o vídeo pela matéria do InfoMoney, já está o link aqui embaixo para você abrir a conta e poder investir no fundo, ou então pelo menos acompanhar. Agora, Felipe, já não é o primeiro fundo que tem uma característica, vamos dizer, mais descorrelacionada assim, no mercado. Não vou dizer que o seu fundo é descorrelacionado completamente no mercado, mas ele tem um perfil de risco menor, né? A gente vê muitos fundos aí performando bastante, fazendo muito alfa, no momento em que o mercado clamou por isso, né? A gente partiu de uma Selic de 14 agora para 6,5, né? Se tudo der certo, enquanto esse vídeo está indo para o ar, já vai ter ido para 6,25, mas enfim, está na mínima histórica a Selic, seja qual for o patamar. Então, foi um movimento de queda de juros muito importante para fazer alfa, o mercado de multimercados principalmente, né? Passou esse movimento de queda de juros, a tendência é que a Selic permaneça nesse um dígito, até, talvez, muito se fala até 2020, 2021, mas vai ficar por um bom tempo, né? Coisa que o brasileiro não está acostumado. Em outras palavras, para os gestores, eles vão ter que se movimentar para manter esse alfa, né? Para quem vendeu essa ideia que ganhar 150% de CDI de maneira perene é possível, vai ter que se mexer muito para conquistar isso. A gente sabe que é bem complicado isso. Como é que você vê nesse cenário o fundo que vocês têm com essa característica resiliente de performance diante de uma indústria que se acostumou a entregar performances muito altas e talvez não vão conseguir manter um resultado se for manter o mesmo nível de risco? Desde que a gente montou, readaptou a filosofia de investimento desses fundos multimercado, a gente já tinha em mente essa ideia de que é muito difícil performar de forma resiliente, tendo posições direcionais muito grandes. O mercado brasileiro, como você falou no dia do Joesley, mas outros eventos também, a gente está passando agora por um mês de maior volatilidade, tem movimentos de aversão a risco muito grandes e as posições direcionais acabam trazendo resultados negativos, por vezes muito significativos. Como, em geral, os fundos multimercados operam com algum grau de alavancagem, essas perdas podem chegar a números percentuais aí que incomodam bastante os investidores. Então, historicamente, a gente já percebeu que é muito difícil, num horizonte de longo prazo, que é o que interessa para a Sul América e para os investidores da Sul América, né, são parceiros de longo prazo, no horizonte de longo prazo, conseguir ter fundos que rendam com uma certa resiliência é determinante. Então, a maneira que a gente estabeleceu a filosofia foi, independente do ambiente de mercado, mesmo num ambiente muito positivo, como a gente viveu nos últimos anos, como num ambiente mais adverso, a gente busca operações de arbitragem nos mercados. Não é fácil, tem que ficar o tempo todo focando, vendo onde tem alguma oportunidade, mas a gente tende a ter uma parcela de risco que a gente toma de forma direcional, apostando, por exemplo, numa queda de juros, ou na alta da bolsa, ou na queda do dólar. Mas, em geral, a gente está procurando operações, por exemplo, distorções na curva de juros em função de política monetária, em função de uma colocação do Tesouro Nacional que está forçando um determinado vértice do DI, essas operações de moedas que a gente procura fazer que praticamente não tem nenhuma relação com o que está acontecendo no ambiente brasileiro. A gente tenta neutralizar também em relação a, por exemplo, eventos que movimentação da política monetária americana, a gente consegue fazer moedas de mercados emergentes que têm relações entre elas que podem estar distorcidas, e a gente acredita na reversão. Então, todas essas nossas fontes de alfa, elas têm características de ter baixa correlação com a direcionalidade dos mercados e elas são diversificadas. Nenhuma posição representa um percentual muito grande da tomada de risco. Então, isso acaba fazendo com que o fundo tenha esse retorno incremental, né? O nosso foco é de retorno incremental a cada dia, a cada semana, e a gente está sempre tentando gerar esse alfa de forma que a volatilidade do mercado venha ao nosso encontro para gerar essas distorções entre os ativos do que simplesmente uma aposta direcional. Então, a gente acha que, olhando para frente, esse ambiente de volatilidade que a gente tem agora com a alta taxa de juros americana e com toda a incerteza política que tem no Brasil com a eleição, é um ambiente bem propício para estratégias como a nossa, de valor relativo. É legal, bem interessante você explicar a maneira como é a estratégia de vocês, porque quando a gente fala já de resiliência, um fundo que mantém um resultado previsível, sei lá, talvez o investidor mais agressivo, mais arrojado vai entender isso como, nossa, lá vem um cara me explicar uma estratégia super conservadora, né? E na verdade não, né? Existe bastante técnica, existe acompanhar o mercado o tempo todo, até a brincadeira que a gente faz aqui é a vantagem de você investir via fundos
seja de uma estratégia agressiva ou conservadora, é você terceirizar algo que você não consegue fazer em casa, né? Você deixar na mão de um profissional que consegue fazer isso. Quantas pessoas tem na equipe e para fazer esse trabalho, essa gestão do patrimônio do Endurance? Não sei se são equipes que se sobrepõem ou se tem uma equipe só para Endurance e só para o Evolution. A gente tem uma equipe focada em gestão e análise hoje de 14 pessoas. Dá bastante trabalho essa gestão aí de resultado incremental, porque a gente tem que fazer análise macroeconômica, né, do cenário, análise conjuntural, questões políticas, né, análise política monetária, e também tem que fazer uma análise bem profunda em relação às condições técnicas dos mercados, né, que a gente gosta de operar, são as pequenas distorções que acabam surgindo. Então a gente tem que estar sempre muito atento com modelos muito sofisticados para poder avaliar se de fato essa distorção é uma distorção que a gente pode chamar de espúria, ou uma distorção de fato que tem uma tendência de reverter a média. E se tem a tendência de reverter a média, qual o grau de... qual o tamanho da posição que a gente vai colocar, qual o nível de risco. Então tem também um conhecimento de como fica o portfólio, como é que fica o portfólio equilibrado depois das diversas posições, para ver se a gente não está, olha, fizemos várias posições que parecem que não tem relação, mas no final da história estão todas elas apostando que a taxa de juros nos Estados Unidos não vai subir muito. Opa, a gente não quer. Então tem que montar outras estruturas para que o portfólio fique balanceado, para que a gente não tome riscos não intencionais. Então a gente tem uma equipe bem multidisciplinar, a gente tem PhDs em matemática, tem pessoal focado em economia, tem engenheiro, tem advogado, para poder ajudar a gente a tentar fazer esse mapeamento do mercado da forma mais eficiente possível. E depois colocar tudo isso dentro de um processo que a gente faz de forma repetida, né? Acho que também é uma característica importante desse modelo é que, como eu te falei, independente do ambiente de mercado, se é um mercado que a gente chama de bull market, muito positivo, ou um ambiente de mercado mais agressivo, mais de aversão a risco, o processo de investimento que a gente vai utilizar é o mesmo. Né? Legal. E, bom, em cima dessa visão, principalmente aproveitando que o Endurance tem um foco aí em moedas, a gente está presenciando um movimento para muitos inesperado, ou pelo menos imaginava uma alta do dólar mais perto das eleições, mas o fato é que o dólar agora já está batendo na casa dos 3,70, bem distante dos 3,20 que a gente trabalhava no final de janeiro, lá época de euforia no mercado, a prisão a condenação do ex-presidente Lula, o dólar trabalhando perto de 3,20, hoje 3,70, mas o cenário político, se entrou, não entrou com tanta força nessa alta do dólar, né? Tem muito mais a ver com o cenário internacional, uma versão acompanhando a alta dos yields americanos, né, dos treasuries americanos, do que propriamente um cenário político brasileiro. Como é que vocês estão vendo e principalmente como é que vocês estão tradando esse movimento do dólar, essa alta, se você acredita que há espaço para uma valorização ainda maior, tendo em vista que o cenário eleitoral nem começou, se esses patamares atuais são o novo normal diante da nova precificação de alta de juros nos Estados Unidos, como é que vocês estão trabalhando no dia a dia nesse cenário? A gente começa sempre a avaliação olhando o mercado internacional. A gente sabe que o tamanho do mercado brasileiro é muito pequeno em relação ao mercado global, então as macro tendências globais são aquelas que determinam de maneira geral o comportamento dos ativos em vários países do mundo e no Brasil não é diferente. Obviamente que as questões locais afetam, mas olhando para a parte internacional, a gente via no início do ano já, a gente tinha uma visão que o dólar, que a economia americana estava forte e talvez mais forte que as outras economias do mundo, mas era uma visão que o consenso era ao contrário, era que existia um certo desaquecimento na margem dos Estados Unidos e economias como a europeia estavam fortes, então tanto que a gente via a moeda americana perdendo bastante valor e a gente buscava quais são os argumentos que o dólar está se enfraquecendo em relação a outras moedas do mundo. E o argumento, os Estados Unidos tem problema de déficit gêmeo, déficit fiscal e déficit externo. Enfim, existia uma percepção, mas para a gente basicamente existia na margem, o que explicava isso era que a percepção de crescimento marginal dos países desenvolvidos era maior que dos Estados Unidos. Não era o que a gente imaginava e na medida que isso foi revisto, a economia americana começou a dar sinais de mais pungência e revisões negativas do crescimento, revisão das expectativas de crescimento nos países desenvolvidos, a gente viu o dólar se fortalecendo, aquela cesta de moeda DXY que a gente acompanha bastante, começou a ter um processo de valorização bastante significativo. Isso, obviamente, acaba afetando as moedas de todos os países, né? É muito difícil, na hora que o dólar tem um macro movimento de fortalecimento, é muito difícil moedas ficarem imunes a esse movimento, a não ser que tenha claramente um fator intrínseco, um fator local muito relevante. No caso do Brasil, o fator local não estava ajudando, né? A gente viu a economia perdendo um pouco de força, viu o Banco Central olhando para a inflação
e vendo bastante espaço, até necessidade de derrubar a taxa de juros para níveis que a gente acha bastante baixos, né? E aí começou a forçar a questão do diferencial de juros, né? Nos Estados Unidos subindo os juros e aqui caindo, e aí teve essa reprecificação importante. É marcante para a gente o real estar desvalorizando tanto. Então, quando a gente olha nas nossas métricas lá, relativamente, o real tem sofrido mais que outras moedas. A gente tem um pouco de dúvida se isso é justificado. Obviamente que tem aí argumentos para hedge, o hedge e no real para proteger outras posições que os investidores têm no Brasil. É uma operação bastante fácil, o custo do carrego do hedge ficou mais baixo. Mas, de qualquer maneira, a gente hoje não tem uma posição, por exemplo, comprada no dólar contra o real, por achar que o real já andou bastante e já estava desvalorizado relativamente antes de ter começado a subir. Então, a maneira que a gente vem operando isso é contra as moedas desenvolvidas, né? Então, a gente tem posições hoje compradas no dólar contra o ien e contra o euro. E de vez em quando a gente faz um hedge dessas posições com outras moedas que a gente considera que já podem ter algum tipo de fortalecimento. Mas, essencialmente, hoje, as posições que a gente tem na casa são posições de aposta do fortalecimento do dólar, que a gente acha que é um processo que continua. Então, na margem, a política monetária americana vai ficar mais apertada, a economia americana está, de fato, trabalhando com nível de desemprego muito baixo, está realmente crescendo acima do potencial, enquanto outras economias estão em estágios menos evoluídos. Então, a gente acha que tem um espaço ainda para que esse fortalecimento ocorra. Se, de fato, o dólar for continuar andando contra as outras moedas desenvolvidas, a pressão aqui contra o real vai continuar existindo. Certo. Mas a gente sabe que no Brasil existe hoje em dia a política monetária, que o Banco Central pode, enfim, trabalhar ela, a tendência de continuar a queda e continuar, vamos dizer assim, mantendo o juro baixo. E tem a política cambial, que o arsenal ainda é bastante forte. Então, se houver uma disfunção no mercado, o Banco Central já avisou várias vezes que vai poder atuar. Então, a gente acha que tem algum momento, talvez seja melhor para você comprar o dólar contra o real. Então, potencialmente podemos estar numa véspera de algum tipo de atuação mais intensa do Banco Central. A gente prefere não ter posições nesse momento. Sobre a atuação do Banco Central, ele já deu uma sinalização, né, de mudança de atuação e o mercado parece que peitou, né? Porque o dólar continuou se fortalecendo em relação ao real. Será que o mercado está testando o Banco Central para ver o quanto vai atuar? Será que o mercado está querendo ver se ele pode mudar na política monetária, tendo em vista essa alta do dólar? Como é que você está vendo esse movimento, mais especificamente curto prazo, do dólar frente ao real? Claramente tem isso, né? Claramente eu acho que o que o Banco Central tem feito até agora tem sido doses menores que o mercado imaginava necessárias, né? A demanda parece maior e a outra, obviamente, começou a ter uma dúvida maior em relação a conveniência dessa última queda, dessa próxima queda de juros, tanto que a gente percebe, já olhar na precificação que está nas curvas aí, nas operações que você consegue fazer uma simulação de uma aposta, se ele vai ou não vai derrubar a taxa de juros na quarta-feira, está bastante dividido o mercado. Então existe a aposta que tem muita gente acreditando, muito poucos economistas acreditam, mas muitos gestores e traders apostando que o Banco Central para e deveria parar porque o ambiente internacional mudou, né? A gente está vendo, obviamente, volatilidade em vários países. Temos agora também uma crise na Argentina, que tende a ter pouca relevância para a gente, mas ela está tão aguda que começa a afetar um pouco do humor. Outros países emergentes também, como Turquia, tendo mais volatilidade com interferência, né, da política na economia. Então parece que o ambiente de normalidade que o Banco Central tinha de queda de juros parece que está mais conturbado. O ponto aqui é que a gente está vendo uma situação de atividade econômica, de inflação muito baixa. Os dados de inflação que a gente olha embaixo da superfície são muito tranquilos. Estamos falando de inflação de preços livres dos últimos 12 meses de menos de 1%. A gente está realmente, né, com inflação abaixo da meta. Existe a expectativa que a inflação possa vir a recuperar. Várias são as expectativas, até as projeções de inflação, mas até agora não apareceu. Os dados que a gente vem mês a mês vendo, pelo menos na Sul-América, são sempre de revisões para baixo das expectativas de inflação e junto com a atividade. Então, a última conversa, né, antes da reunião do Copom, que o presidente do Banco Central teve, né, que fez uma entrevista na Globo News, ele falou, olha, estamos focados em atividade e inflação e nas expectativas, e esses estão bem, então provavelmente ele vai continuar derrubando. Mas o arsenal que o Banco Central tem hoje para controlar a moeda é importante, né, a gente considera, a gente dá peso para isso, que se por acaso tiver uma disfunção, ele pode entrar com uma forma mais agressiva de atuação. Você citou da reunião, está meio dividido sobre se vai cortar ou não.
a gente grava o Papo com o Gestor toda terça e vai para o ar na quinta. É o primeiro Papo com o Gestor que a gente faz que eu não sei o que dá para cravar claramente que o Banco Central vai fazer, né? A gente pode estar falando que cortou e ele manteve a Selic. Mas tudo indica que a aposta de corte, como você falou, da inflação ainda muito fraca, né, e enfraquecendo ainda mais, pode trazer um corte. Nosso tempo está acabando, mas eu queria finalizar com... Eu vou fazer uma pergunta final, mas só para fechar o assunto macro. Você falou do aperto monetário nos Estados Unidos. Vocês têm alguma projeção de quantas altas que a gente deve ter até o final de 2019 do Banco Central americano? A gente está projetando mais ou menos próximo do mercado, né? Também com 3 altas a 4. Então a gente não tem nenhuma informação que faz a gente entender que tem uma necessidade do Banco Central ser mais agressivo. Uhum. O único ponto que nos preocupa é que a política monetária americana ela vem de forma se acomodando nos últimos 30 anos. Uhum. E a gente está agora mais ou menos há um ano e pouco começando a ver um aperto monetário e agora entrando de fato em níveis de taxa de juros um pouco mais normalizados. Então, existe uma incerteza bastante grande, não só nossa, como também dos analistas internacionais, até do próprio Banco Central americano, quando a gente vê lá as atas dele, existe uma divergência bastante ampla em relação aonde vai parar. Então, a gente tem uma projeção, vamos dizer assim, de cenário central, mas a gente sabe que é um ambiente novo. Provavelmente tem muitos gestores e traders e investidores que não viveram um ambiente de aperto de taxa de juros significativo, porque os últimos 30 anos foram quedas de taxa de juros. Então, por conta disso, a gente trabalha com cautela, a gente tem um cenário base que não vai ter nenhum tipo de grande desarranjo no mercado, mas a possibilidade de ter uma alta mais significativa, da inflação vir mais agressiva e as taxas de juros terminais nos Estados Unidos serem em níveis superiores que a gente imagina, em torno de 3%, elas têm que subir para em torno de 4% ou até acima disso, isso pode gerar uma reprecificação dos ativos globais de forma significativa. Uhum. Então tem que ter bastante atenção, bastante cuidado e acompanhar os dados na margem, sem dúvida. Bom, gostei bastante do papo. Vou deixar como última pergunta para você responder. O fundo de vocês, embora tenha uma estratégia bem interessante, ela não é tão trivial. Então, acho que a oportunidade para você explicar para um investidor que tem lá uma carteirinha de fundos ali, tem vários fundos na carteira, o que você diria para um investidor, por que ele tem que ter o Endurance na carteira de fundos de investimento dele nesse momento? Tá bom. Pelo processo de investimento que a gente faz, de buscar ganho incremental através de operações diversificadas não correlacionadas, esse fundo, atingindo os objetivos dele, como ele vem atingindo ao longo do tempo, a gente vem conseguindo entregar retornos que são consistentes no sentido porque as quedas dos fundos, o drawdown é muito controlado, e descorrelacionados. Quando a gente junta uma carteira, faz um conjunto de fundos do multimercado e coloca um produto como esse do Endurance ou do próprio Evolution, você percebe que você acaba tendo um ganho importante na redução de risco, importante nas perdas que você obteve. Você faz um backtest, por exemplo, você vai ver que os drawdowns, as quedas nos períodos, como por exemplo foi maio passado, pelo fato de você ter tido Endurance, a sua queda na sua carteira ficou menor se você tinha esse fundo dentro. E o comprometimento de rentabilidade, que muita gente fala assim, olha, se eu vou ter um fundo que tem uma volatilidade menor, um risco menor, eu não vou ter tanto retorno, né? Mas dado que a gente tem conseguido gerar os 120, 130 do CDI, o comprometimento de rentabilidade é muito pequeno. Então acaba que o que a gente viu historicamente foi que a gente, quando inclui um fundo como o nosso, com esse perfil de investimento dentro de uma carteira de multimercados, o investidor sai com uma carteira mais balanceada, com menos risco e com retorno praticamente o mesmo. Então é um benefício bem significativo que dá mais resiliência para o investidor para passar por esses períodos de volatilidade. E olhando de hoje para frente, a gente tem uma certeza bastante grande que a volatilidade vai ser importante, né? Muita incerteza ainda, muita indefinição no Brasil e, como eu falei, o ambiente internacional é um ambiente bastante novo para muita gente, então vale a pena pensar em ter carteiras resilientes e processo de risco, e a gente tem um processo de risco bem diferenciado, quer dizer, são limites mensais de queda máxima do fundo, que faz com que mesmo que a gente, enfim, tenha uma convicção muito grande, se as cotas começarem a andar na direção negativa, a gente vai executar a redução do risco, e isso tem um processo, como eu falei, a Sul América está aí há 120 anos, porque tem uma governança muito forte, tem uma estrutura de risco que faz a gente, de fato, seguir esse mandato de forma bem disciplinada. Não é só 120 anos, né? 120 anos no Brasil, né? Que é mais difícil ainda. Né? Gerindo recursos, porque é a atividade meio de uma seguradora. Né? Bom, Felipe, quero agradecer a entrevista, foi bem enriquecedora. Obrigado pelo papo e que tenha sido o primeiro de muitas vindas aqui no Papo com o Gestor. Maravilha, obrigado. Prazer. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Semana que vem tem mais Papo com o Gestor aqui na Infomoney TV.
Tchau!